Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Em 21 de outubro de 1879, há exatos 143 anos, o cientista norte-americano Thomas Alva Edison entrou para a história ao inventar a lâmpada elétrica, mantendo-a incandescida por 48 horas. Empolgado com o êxito da sua experiência, Thomas Edison decidiu exibir a invenção que ele havia recém-criado e pendurou 290 lâmpadas incandescentes ligadas a um fio no caminho do seu laboratório para chamar a atenção das pessoas que passavam por ali. Edison era um homem à frente do seu tempo, um homem muitíssimo inteligente, não apenas na ciência, mas também no marketing, porque o objetivo dele, ao iluminar a rua do seu laboratório em Nova York, era comercial, era divulgar o seu produto. 2 anos depois, Edward Johnson, sócio de Thomas Edison, teve uma outra brilhante ideia de marketing: divulgar as lâmpadas elétricas. Ele colocou um pinheiro de Natal na sua sala, na sala da sua mansão, e decorou com 80 lâmpadas coloridas, conectadas de modo que elas piscavam sequencialmente. Um show de luzes. Vários jornalistas foram convidados para o evento, ali naquela ocasião, e assim foi criado o primeiro pisca-pisca de Natal. A estratégia de marketing de Edison e Edward foi realmente brilhante, meus irmãos, porque dezembro era o mês mais escuro, e não apenas o mês mais escuro, mas também o mês mais frio do ano e com os dias mais curtos do ano no mundo mediterrâneo e na Europa, onde as comemorações de Natal aconteciam e as pessoas ali naquela região já estavam acostumadas com essa celebração e tinham o costume de acender velas para se aquecer e iluminar o ambiente. Certamente as centenas de lâmpadas incandescentes expostas na rua do laboratório de Edison e em árvores chamariam muito mais atenção naquele mês mais frio e escuro do ano do que em qualquer outro período. E realmente deu certo. Em poucos anos, as luzes de Natal se tornaram uma tradição e a produção de lâmpadas atingiu hoje proporções industriais. Agora, luzes alinhadas em fios são usadas em todo o mundo, especialmente no Natal. E agora, a partir de dezembro, daqui 2 dias, inicia-se o período anual de preparação para o Natal. A tradição cristã chama isso de advento, que significa vinda ou chegada, isto é, a chegada de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nesse período, segundo a tradição cristã, o planeta se enfeitará, seguindo a tradição cristã, melhor dizendo, o planeta vai começar a se enfeitar até o Natal, com milhões e milhões de luzes cintilantes, luzes multicoloridas, como um universo pontilhado de estrelas. No entanto, todas essas luzes são meramente decorativas, porque a mensagem do Natal é que o mundo é um lugar escuro e não pode iluminar-se a si mesmo. Abram suas Bíblias, portanto, em Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Pai, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos aqui para te adorar. Obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós rogamos a Ti que ilumine o nosso entendimento, porque não temos condições pela cognição de compreender as verdades da Tua palavra, Pai. Tão somente pela cognição isso é impossível. Por isso, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua palavra, do Teu Evangelho. Não esconda de nós os Teus mandamentos. Dá-nos tudo aquilo, Pai, o máximo que pudermos para a nossa vida e piedade, para que nossos olhos enxerguem a luz de Jesus. Amém. O livro de Isaías contém muitas profecias detalhadas a respeito de Jesus, meus irmãos. O impressionante é que esse livro foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Há tanto sobre Jesus em Isaías que alguns chegaram a dizer que Isaías poderia ser chamado de evangelista ao invés de profeta.
Isaías dirigiu a maior parte da sua profecia a Judá no período do reino dividido, quando após a morte de Salomão, Israel fragmentou-se em Reino do Norte, cuja capital é Samaria, e Reino do Sul, governado a partir de Jerusalém. O contexto em Judá era de prosperidade econômica e ao mesmo tempo de declínio espiritual. No entanto, a prosperidade comercial do Reino do Sul estava ameaçada ali naquela época. A Assíria estava emergindo como uma nova potência mundial e ameaçando nações menores. A única maneira dessas nações menores permanecerem de pé era fazendo alianças políticas, acordos internacionais. Foi exatamente o que fizeram a Síria e o Reino do Norte. E depois tentaram forçar Judá a entrar nessa colisão contra a Síria. Síria e Reino do Norte se juntaram e tentaram chamar Judá para perto para se voltar contra a Assíria. No entanto, Judá se recusou a fazer aliança com eles porque havia feito secretamente um tratado, já estava aliançada com a Assíria. Isso está lá no capítulo 16 do segundo livro de Reis. Acais, que era rei de Judá, estava fazendo jogos políticos em vez de confiar no poder do Senhor para livrar a nação. Estava confiando em reis estrangeiros. Acais estava apavorado, estava inquieto, pânico, apavorado, porque ele temia perder o trono, temia perder a sua posição, o poder, e o povo, que era liderado por ele, também estava com medo. No entanto, quando Isaías profetizou que os inimigos de Judá seriam destruídos e que, portanto, a nação deveria, apesar de toda aquela situação, confiar no Senhor, Acais e o povo rejeitaram a mensagem do profeta Isaías e mantiveram a aliança que haviam feito com a Assíria. Nos momentos de crise, o povo chegou até a consultar demônios em vez de buscar sabedoria em Deus, diz o versículo 19 do capítulo 8 de Isaías. E nós sabemos que isso é reprovável diante do Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 18. E a nação estava vivendo ali em completa escuridão moral e espiritual. Apesar disso, o versículo que lemos é o trecho de uma profecia messiânica anunciando que o povo de Deus não continuaria andando em trevas, não continuaria na escuridão, porque Deus enviaria um Redentor que traria ao mundo o amanhecer de um novo dia. Era essa a promessa. Sabemos que essa profecia, ela se refere a Jesus Cristo porque ela é citada em Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 16. Você pode conferir, Mateus 4, do verso 12 ao 16. Mateus 4, 12 a 16 diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia e, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías então estava profetizando sobre o Natal, estava prenunciando o advento do Natal. Mas o que é o Natal? Meus irmãos, existem verdades espirituais sobre o Natal, mas nós nunca poderemos compreendê-las corretamente se nós não entendermos, em primeiro lugar e acima de tudo, que o mundo é um lugar de trevas. Essa é a primeira verdade a respeito do Natal. O mundo é um lugar de trevas. Isaías enfatiza isso diversas vezes, inúmeras vezes ao longo do seu livro. Ele sabe que o mundo jamais ansiará, jamais desejará o raiar, o resplandecer de um novo dia, se não enxergar a sua profunda escuridão. É por isso que mesmo no final do livro, ele retoma o ponto. Já tinha falado disso várias vezes, mas ele retoma o ponto e chama atenção especial para essa trágica realidade. Isaías capítulo 60, versículo 2 diz assim, olha o que o profeta diz: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Novamente aqui ele reiterando isso. Isaías 62. Agora, em que sentido o mundo está em trevas? Na Bíblia, o termo trevas pode significar literalmente ausência de luz. O mundo, nós sabemos, já esteve em treva nesse sentido, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Mas lá no versículo 3, o versículo seguinte, porém, Deus diz:
haja luz e houve luz. E no quarto dia Deus criou o sol e a lua para separar o dia da noite, diz o versículo 14. Obviamente, portanto, o mundo não está mais em trevas nesse sentido de ausência de luz. O termo trevas aqui no nosso texto é evidentemente uma metáfora, uma linguagem figurada para comunicar aqui duas realidades. Primeiramente, que o mundo está repleto de sofrimento e de pecado, sofrimento intenso e pecado. Quando Isaías profetizou sobre Jesus, havia em Judá hipocrisia, idolatria, assassinatos, roubos, fraude, corrupção, abuso de poder, pessoas oprimidas, pobreza, mendigos, moradores de rua, famílias destruídas e angústias mil, angústias sem fim. E é por isso que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz energicamente no capítulo 1, versículo 16 e 17, você pode acompanhar. Lavem-se, Isaías 1, 16 e 17. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Leio na NVI. E na época do nascimento de Jesus, 700 anos depois da profecia de Isaías, a situação era a mesma em Israel. Havia hipocrisia, rejeição à palavra de Deus, idolatria, violência, injustiça e muitos sofrimentos, exatamente como ainda é nos nossos dias. O outro significado do termo trevas em nosso texto é ignorância, no sentido de que ninguém sabe o que é suficiente para curar o mal e o sofrimento existentes no mundo. Isso fica particularmente claro quando Isaías nos diz que o povo estava consultando médios e feiticeiros, como eu já disse, em vez de Deus. Olha só Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam, a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. O mundo, meus irmãos, continua fazendo a mesma coisa hoje. As pessoas se voltam para a sabedoria humana para tentar resolver o problema da escuridão espiritual e moral. Inventam religiões, recorrem a especialistas, política, ciência, filosofias e teorias humanas. Contudo, as coisas continuam obscuras, as pessoas continuam nas trevas, continuam cegas, a despeito de todo o otimismo do homem em relação ao seu melhoramento. É evidente que a sociedade como um todo está em declínio moral, está descendo a ladeira abaixo, a velocidade de quebrar o pescoço, e isso é contrário ao espírito de otimismo de que o homem estaria evoluindo, está evoluindo, de que há uma luz no interior do homem capaz de dissipar a escuridão do mundo, de vencer a pobreza, a injustiça, de criar um mundo de paz e amor. Essa é a mensagem da psicologia, essa é a mensagem do evolucionismo, essa é a mensagem do progressismo fantasioso e utópico, mas definitivamente essa não é a mensagem cristã. Não é esse o conceito do cristianismo a respeito do homem, do mundo e a condição de trevas em que ele se encontra. Só porque nós construímos hospitais, estradas, nós tivemos alguns avanços técnicos científicos, achamos que nós estávamos nos tornando pessoas melhores, uma raça mais evoluída, melhores que os nossos antepassados. Mas as guerras estão aí, para quem quiser ver, e as imoralidades sexuais estão assumindo formas cada vez piores, cada vez mais depravadas, como a ideologia de gênero. Não há bondade no homem, não há luz interior no homem, coisa nenhuma. Isso é tolice, não há nada mais distante da verdade bíblica do que isso. A Escritura diz, referindo-se ao homem natural, ao homem em estado de pecado, nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, diz o salmista, Salmo 82, versículo 5. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 12, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O homem pode fazer o bem civil, pode observar o bem social, mas o bem espiritual, não há ninguém que faça, não há nenhum sequer, porque estão em trevas. Esse é o testemunho da Escritura. Não há essa história de que no fundo, o homem tem
um bom coração. Pois bem, a Escritura diz claramente que o mundo é um lugar escuro, lugar de trevas, de negridão. E essa é a primeira coisa importante acerca do Natal. Mas Isaías também fala de uma grande luz aqui, resplandecendo sobre as trevas, dissipando toda a escuridão. Se a metáfora de trevas significa mal, aqui no nosso texto, o sofrimento e a ignorância existentes no mundo... se a metáfora das trevas significa o mal, o sofrimento e a ignorância existentes no mundo, então o que significa a luz? É a questão importante agora. Significa primeiro que a luz nos dá vida. A luz, ela é fonte de vida. Ela fornece vida. Sem luz, evidentemente, nós morreríamos. Significa também que a luz mostra a verdade. A luz nos permite enxergar com clareza. Nós podemos ver as coisas como elas realmente são. Há ainda um terceiro significado aqui. A luz é bela. A luz deslumbra. A luz atrai. A luz dá alegria, há prazer em contemplar a luz. É por isso que as pessoas decoram suas casas com luzes de Natal, nesse período do ano e até fora de períodos de Natal. É lindo nós vermos a iluminação, tem uma beleza nisso, é um espetáculo, é belo. Onde não há luz, não há alegria, essa é uma verdade literal. Muitas pessoas sofrem com tristeza intensa, com depressão, em países, em localidades, em regiões em que há pouca incidência de luz do sol em determinadas épocas do ano. Sabemos que a luz da qual Isaías fala é Jesus, porque, como vimos anteriormente, a profecia se cumpriu quando Jesus iniciou o seu ministério público na Galileia, que era um lugar de trevas, onde estava a escória da sociedade, pessoas imorais, endemoniadas, doentes, pobres, diz Mateus capítulo 4. E o próprio Jesus disse que era a luz do mundo, lá em João capítulo 8, versículo 12. A Bíblia afirma que Jesus, assim como a luz, também é fonte de vida. Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E o apóstolo João também afirma a mesma coisa em João capítulo 1, versos 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Jesus também é, assim como a luz, a fonte de toda a verdade. Toda a verdade, seja ela religiosa ou não, tem Deus como fonte. Em última análise, nós só sabemos o que sabemos porque Jesus fez as nossas mentes e as nossas faculdades cognitivas. É só por meio dele que a nossa capacidade de raciocínio funciona corretamente, visto que ele é a fonte da verdade. Jesus disse em João 14,6, você conhece esse texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte, a origem da verdade. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a chave do conhecimento, em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Jesus também é a fonte de toda beleza, de todo esplendor, de toda alegria. É isso que nós vemos no capítulo final da história da humanidade, na Nova Jerusalém, onde nós vamos contemplar finalmente e eternamente toda a beleza de Cristo. E então a nossa alegria será completa. Jesus vai ser a nossa luz, diz Apocalipse 22, do verso 3 ao 5, e eu leio para você: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É por isso que nós vamos precisar, queridos, de corpos glorificados, de olhos glorificados, porque na nossa natureza humana caída a gente não consegue nem olhar para a luz do sol, e nós estaremos ali diante da glória de Deus eternamente. Bem, consideramos até aqui que o mundo é um lugar escuro e não pode iluminar a si mesmo. E em contraste, Jesus é a luz que é a fonte da vida, da verdade e da alegria. Agora, a questão importante é: como essa luz divina pode, como diz Isaías 9, resplandecer literalmente sobre nós? Como pode isso acontecer? Versículo 6 de Isaías 9, volte para lá, responde a essa questão. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se nós considerássemos apenas a primeira parte do versículo, nós poderíamos entender que a luz que resplandeceria seria a vinda de um outro rei qualquer, mais um rei na história de Israel. Porque, diz o texto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Pare aqui, parece que é um rei qualquer, mas prossiga na leitura. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses 4 títulos aplicados a essa criança, meus irmãos, não descrevem nenhum rei comum, nenhum rei que viria, humanamente falando, a Israel, nenhum rei, ainda que muito poderoso, sábio, inteligente, poderia ser chamado, por exemplo, de Deus Forte e Pai da Eternidade. Esses títulos, isso daqui se aplica somente a Deus. Somente Deus é o detentor desses títulos aqui. É Deus, portanto, a luz que Isaías diz que resplandecerá nas trevas. No entanto, Isaías nos diz também que ele nasceu. Isso é espantoso, meus irmãos. Isso é espantoso e maravilhoso. Não há nada parecido com essa afirmação em nenhuma das grandes religiões do mundo, seja do presente, seja do passado. Não há nenhuma afirmação parecida com que essa, melhor dizendo. Apenas isso é suficiente para refutar a tentativa do que é chamado estudo das religiões comparadas, de descredibilizar o cristianismo ao estabelecer paralelos entre o cristianismo e outras religiões, de modo a assinalar elementos comuns com tradições religiosas do passado, concluindo, portanto, que o cristianismo seria apenas mais uma religião qualquer, mais uma religião como qualquer outra. É uma verdade incomparável, meus irmãos, no entanto, exclusiva, única, que Deus nasceu em nosso mundo como um homem. Deus se manifestou em carne. A única pessoa a quem isso se aplica é Jesus. A segunda pessoa da Trindade se fez homem. O infinito tornou-se finito. Este é um grande mistério. O grande mistério da encarnação. Isso transcende a razão humana. É supracultural. E isso só pode ser aceito pela fé na autoridade da palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar algumas doutrinas e elas dizem: eu não entendo, eu não consigo compreender. Mas a regra da Escritura é: eu creio para depois entender. O homem natural não pode entender essas coisas aqui. Diga-me qual doutrina da fé cristã que nós podemos entender apenas pela razão, pela pura razão? Nenhuma. E essa é uma delas aqui. Isso nós recebemos apenas pela fé na autoridade da palavra de Deus. Os teólogos chamam isso de encarnação, uma palavra latina que expressa a ideia que Deus assumiu a carne humana. Na história da igreja, alguns entenderam isso daqui de modo errado, dizendo que Jesus apenas parecia humano, ou que ele tinha um espectro apenas. Eles diziam que Deus apenas colocou uma capa humana, como eu e você colocamos uma camiseta, colocamos uma roupa sobre nós. Mas isso não faz justiça, meus irmãos, ao ensino bíblico. A Escritura diz que Jesus era totalmente humano, exceto na prática do pecado. Ele foi um bebê, ele aprendeu a falar, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele chorou, ele tinha sangue, ele tinha alma, ele morreu. E nós não podemos diminuir a humanidade de Jesus. Nós não podemos ter um conceito menos do que Jesus verdadeiramente humano. Isso é fundamental, um artigo fundamental da fé cristã. Mas Jesus também era totalmente Deus. Embora Jesus, na sua humanidade, tenha se recusado a lançar mão de certos direitos, privilégios e prerrogativas divinas, ele não perdeu nem negou sua igualdade absoluta com Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, ele chega a afirmar: eu e o Pai somos um. Igualdade absoluta, a mesma essência. Deixa eu desenvolver um pouco mais essa tensão aqui. Jesus nunca usou o seu poder ou autoridade egoisticamente para proveito pessoal, para se opor ao propósito, ao plano, à vontade do Pai. Ele decidiu, por exemplo, não apelar ao Pai por mais de 12 legiões de anjos quando foi traído por Judas, lá em Mateus capítulo 26, versículo 53. Nem transformar pedras em pães para saciar sua fome no deserto, lá em Mateus capítulo 4, versos 3 e 4.
Ele decidiu voluntariamente não usar o limite total dos seus atributos divinos durante o seu ministério terreno, apenas durante o seu ministério terreno. Ele confessou aos discípulos, citando um outro exemplo, não saber o momento exato do seu retorno dos céus. Mateus 24:36. Enquanto esvaziado em forma humana, Jesus não sabia a data da sua volta, a data em que ele iria voltar à terra depois de ter ascendido aos céus, e nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. No entanto, Jesus usou alguns de seus atributos de modo parcial e seletivo. Ele usou a sua onisciência para saber que Natanael era um verdadeiro israelita em quem não há dolo, João 1:47. Ele até sabia que Natanael estava debaixo de uma figueira antes de encontrá-lo, de João 1, versículo 48. Essa é a razão porque o concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, descreveu Jesus como totalmente Deus, totalmente homem, ou 100% Deus, 100% homem. Ele não é metade homem e metade Deus. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. Ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. Na linguagem clássica dos credos, ele é vera Deus, vera homo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. As duas naturezas, a divina e a humana, estão unidas numa única personalidade, um grande mistério. E essa não é uma união temporária. Jesus é totalmente Deus e totalmente humano, agora mesmo no céu, e nunca será qualquer outra coisa diferente disso para sempre. Digo novamente, isso é um tremendo mistério. Eu soube por um colega pastor que houve um pastor que chegou a afirmar, teve dificuldade, não conseguia aceitar a verdade de que Cristo estava como um homem no céu, estava em corpo no céu eternamente. Ele está agora, tem um homem assentado à direita de Deus, nos representando, e ele nunca será outra coisa. E nós, por ocasião da glorificação, seremos como ele. Essa é exatamente uma das lições mais belas da encarnação, queridos. Ele é não apenas o Deus por nós, mas o Deus conosco, como diz Isaías 7,14. E era extremamente necessário que fosse assim, que ele fosse conosco. Não poderia ser de outro modo, não poderia ser diferente. Primeiro, porque nenhum homem, nenhum dos filhos de Adão poderia acessar a presença de Deus depois da queda e restaurar a paz e a amizade com o Criador. Ninguém poderia acessar novamente a presença de Deus. A imagem de Adão apavorado e escondendo-se de Deus no Éden, cobrindo-se com folha de figueira, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, é a experiência padrão do homem caído. É a experiência padrão da humanidade diante da presença gloriosa e santa de Deus desde então. Quem poderia se aproximar dele? Qual dos homens poderia ser o nosso intermediário, o nosso mediador? Dessa forma, nenhum. E por isso, visto que não estava ao alcance dos homens subir até Deus, ele mesmo desceu até os homens. O evangelista Billy Graham disse que o maior evento da história da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter descido à terra. E é essa verdade que nós estamos considerando aqui. Ele veio ser o Emanuel, o Deus conosco. Em segundo lugar, a encarnação era necessária porque se um homem pecou e representou toda a humanidade na desobediência, então era necessário que um homem, em nosso lugar, prestasse a obediência e a satisfação da justiça que nós deveríamos prestar. Portanto, o Filho eterno de Deus apropriou-se do nosso corpo, revestiu-se da pessoa de Adão como verdadeiro homem e obedeceu perfeitamente todos os mandamentos de Deus, obedeceu perfeitamente toda a justiça e sofreu na mesma carne a justa pena que nós merecíamos ao morrer na cruz. Uma união perfeita e necessária para a nossa salvação, meus irmãos, porque Deus não poderia morrer e nem um mero homem poderia superar a morte. Então Deus une-se à natureza humana, associa a natureza divina com a humana, para que a fraqueza da natureza humana sentisse a morte e o poder da natureza divina sustentasse a luta contra a morte e vencesse na ressurreição de Cristo, garantindo também a nós a vitória. Que maravilhoso, meus irmãos, que grande mistério. Como o Filho eterno de Deus, ele é o primogênito de toda a criação, diz Colossenses 1,15. Como Filho do homem, ele é o primogênito dentre os mortos, Colossenses 1,18.
Quem poderia vencer a morte, senão a vida? Quem poderia vencer o pecado, senão a justiça? Quem poderia vencer os poderes, autoridades e domínios, senão o Todo-Poderoso e Senhor dos Senhores? Quem mais poderia fazer isso? Quem poderia suportar a ira de Deus na cruz, senão o próprio Deus? Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. É por isso que Paulo exultou em Romanos capítulo 11. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Há ainda uma coisa muito maravilhosa, meus irmãos, aqui no versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, para a qual eu devo chamar a atenção de vocês agora. Ouça-me com atenção. A encarnação de Jesus foi um presente para o mundo em trevas. Em outras palavras, a luz resplandeceu pela graça, pelo beneplácito da vontade de Deus, para usar a linguagem do apóstolo. Observe que o texto não diz apenas um menino nasceu, mas que um filho se nos deu, ou um filho nos foi dado na NVI. Que verdade maravilhosa, meus irmãos. O mundo está totalmente envolto em trevas, em pecado, e não pode iluminar a si mesmo, não pode resolver com seus próprios recursos o problema da escuridão. E a tragédia do mundo, a grande tragédia do mundo é que ele não aceita a sua falta de recursos e poderes para dissipar as trevas. Ele ainda acha que pode iluminar-se a si mesmo, que há uma luz interior nele. E ele continua inutilmente tentando sair da escuridão sozinho, da escuridão do pecado. Mas na noite mais escura da história da humanidade, após 400 anos sem nenhum profeta em Israel, quando o Antigo Testamento havia encerrado com a palavra maldição em Malaquias, Deus nos deu Jesus e resplandeceu sobre as trevas do mundo com toda a vida, verdade, beleza para salvar o seu povo dos pecados, das trevas, da escuridão. Jesus veio concedido a nós como um presente para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Ele disse: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. João 12:46. A mensagem do Natal, meus irmãos, é que o mundo é um lugar escuro e não pode iluminar a si mesmo. Natal significa que o mundo está envolto nas trevas do pecado, que está cego de incredulidade, que não pode auto-justificar-se, auto-salvar-se, e portanto somente a morte do Filho de Deus, concedida como um presente, poderia nos salvar. Dito de outra forma, da mesma maneira que as luzes de Natal não resolvem o problema da escuridão espiritual do mundo, assim também as boas obras imperfeitas, boas ações autossuficientes, religiosidade hipócrita, não podem satisfazer a obediência e a justiça perfeitas necessárias para restaurar o relacionamento e o companheirismo com Deus santo e justo. Para aceitar, meu amigo, meu irmão, o verdadeiro presente de Natal, você precisa, em primeiro lugar e antes de tudo, admitir que é pecador, que está em trevas, que você não pode sair dessa situação sozinho e reconhecer que você não merece salvação. Precisa abrir mão do controle da sua vida e confiar em Cristo para a salvação. E sabe o que isso significa? Isso significa se humilhar aos pés da cruz. Reconhecer que só Jesus Cristo é Senhor, que só Ele é Salvador. É descer mais baixo do que você realmente gostaria de fazer. É descer mais baixo do que os seres humanos gostariam realmente de fazer. É ser salvo pela graça, não pelas nossas realizações e obras. A promessa de Natal, de libertação de pecados e todas as suas consequências emocionais, psicológicas, de enfermidade e assim por diante, além da restauração do relacionamento com Deus, não pode ser recebida, a menos que você comece reconhecendo que é pecador, que está perdido, que está em trevas, que está indo para o inferno. Enquanto você não estiver nessa baixa condição, você não poderá compreender o verdadeiro sentido do Natal. Você pode até celebrar o dia 25 de dezembro, decorar a casa com luzes e árvore de Natal, preparar um grande banquete e se alegrar com a família e com os amigos. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, se você não reconhecer a sua situação de negridão, a sua situação de trevas, e confiar na obra de Cristo para a salvação do pecado, da morte e do inferno, você continuará
em completa escuridão espiritual e moral. Infelizmente, queridos, mesmo Jesus sendo concedido como um presente para o mundo na escuridão do pecado, alguns o rejeitaram. João capítulo 3, do verso 19 ao 20 diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz e não vem para a luz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas não vêm para a luz porque elas querem continuar nos seus pecados. A luz mostra as imperfeições e elas não querem ser expostas. Mas eu quero te dizer que nesse ano, seja lá qual for a sua condição, você pode ter um Natal diferente. Se você, repito, nunca é demais dizer isso, se você se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para ser salvo, em vez de confiar em seus esforços morais, Deus vai perdoar você. Deus vai aceitar você. E Ele vai implantar o seu Espírito Santo em você, de modo que você vai ser renovado de dentro para fora. E você vai desistir da sua luta de se renovar de fora para dentro. A luz de Cristo vai resplandecer dentro de você, com toda a vida, com toda a verdade, com toda a beleza. E isso vai gerar alegria para você. Você vai receber a alegria que você está procurando em outras luzes, em outros brilhos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas materiais físicas, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus morreu na cruz, querido. Naquele momento, trevas cobriram toda a terra, diz a palavra de Deus, para que a luz divina brilhasse para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo. Porque Deus disse, diz o apóstolo Paulo, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É somente pelo arrependimento que você vem para a luz. Não há outro caminho para sair das trevas, mas vai chegar o dia de escuridão definitiva, de julgamento, de agonia infernal, quando não haverá lugar de arrependimento. É o que diz Apocalipse 22, melhor dizendo 16, o quinto anjo vai derramar sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas obras e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Sabe o que significa? Não é a ausência de luz a razão da condenação. Não é falta de luz, a luz em abundância. Inclusive, sendo canalizada por meio do púlpito dessa igreja. A razão da condenação, a razão das pessoas não virem para a luz é amor às trevas. É uma questão da vontade. Uma vontade não rendida ao Senhor. Uma vontade não crucificada. Problema de pessoas que não tomaram sua cruz e seguiram a Cristo para a morte. Agora você escolhe, trevas ou luz? A escolha está com você. Você pode se arrepender e receber a vida, a verdade e a alegria da luz de Cristo. Ou continuar nas trevas, na escuridão espiritual e moral, nos vícios do dinheiro, do sexo e do poder. Mas saiba, eu quero te dizer, não quero que você saia daqui enganado, que Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 4:5. Eu quero te convidar essa noite, encerrar essa mensagem, te convidando para que você venha para a luz, saia da escuridão. Eu quero dizer que o fato de você estar na igreja não significa que você está na luz. Você pode estar sentado no banco desta igreja esta noite e você está em trevas, você está cego espiritualmente, apesar de toda a luz que procede da palavra de Deus. Eu quero te convidar para que você venha para a luz. Você não pode continuar querendo a Jesus ou professando seguir a Jesus se você está caminhando em trevas, se você caminha no pecado. Você é um mentiroso, diz a palavra de Deus. Diz a primeira carta de João que o pastor André está expondo. Então venha para a luz, venha para Cristo, saia da escuridão. E o primeiro passo é você querer ser conhecido, você querer ser ajudado, você querer estar perto de pessoas e receber a orientação de pessoas que vão te encaminhar para a luz, que vão te mostrar o caminho da luz. E é isso que nós desejamos fazer nessa igreja.
Então eu quero perguntar aqui essa noite, se há pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo e desejam fazer isso agora, desejam sair da escuridão emocional, da escuridão, principalmente do pecado. Você chegou aqui com vários problemas, essa nuvem de problemas, essa nuvem de trevas. Eu quero que você saiba que a razão de muitas coisas estarem acontecendo na sua vida, pela lei da semeadura, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, é por causa do pecado. E a primeira coisa que você precisa resolver, para que você se livre dos problemas que te atormentam, o fundamental é o problema do pecado, e ele só Jesus Cristo pode resolver. E é por isso que eu quero perguntar, se há pessoas aqui que desejam entregar a vida a Cristo essa noite. O mero ato de levantar a mão ou de vir à frente não vai automaticamente garantir o teu passaporte para o céu. Mas nós convidamos você para vir à frente, para que nós te conheçamos, para que nós possamos te ajudar, auxiliar, e você venha para a luz publicamente, você que tem vivido em trevas. Há pessoas que querem aceitar a Cristo essa noite, receber a Cristo como a luz da sua vida? Erga uma de suas mãos, por gentileza. Amém, querido? Já vi você com a mão levantada. Mais alguém que deseja caminhar na luz como este jovem, este rapaz aqui? Há mais alguém que deseja sair de uma vida hipócrita ou de uma vida de mentiras? Há mais alguém nessa noite? Queria convidar você então para vir à frente, queria orar por ti e também encaminhar você para que você possa receber o auxílio necessário. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Pai, nós bendizemos ao Senhor, que ilumina os olhos, o entendimento, dissipa as trevas do pecado. Nós colocamos a vida deste jovem rapaz, do Rodolfo, diante do Senhor, Deus. Rogamos para que o Senhor o encha com teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo resida nele, Pai. E todas as trevas sejam afugentadas, expulsas. E jamais, uma vez protegido, guardado, habitado pelo teu Espírito, jamais voltem a definir a vida dele, a impregnar na caminhada dele, Pai. Guarda o Rodolfo na verdade, santifica-o na verdade, que os caminhos dele sejam de luz, Pai, até o fim, em nome de Jesus. Amém.